Cara, eu acho que vou ter que dar uma polida no que esse cara me falou, porque se eu falar exatamente o que ele me falou, eu vou ser cancelado aqui, cara. Eu vou ser cancelado. Bom, sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus e eu finalmente visitei uma igreja que vocês pediram muito no canal há muito tempo já, né? Uma igreja assim que pra muita gente ela ainda é cercada de curiosidades, né? E pra outros ela funciona quase como um universo à parte dentro do cristianismo no Brasil, talvez muito por causa da teologia ou sei lá. Bom, eu fui na Congregação Cristã do Brasil, né? Que no meu caso é a Congregação Cristã aqui nos Estados Unidos, né? Onde a estrutura ela é praticamente a mesma, né? Os detalhes, a experiência acaba mudando um pouco ali e tal, mas no geral ela é muito parecida. E eu fui como sempre, né, sem saber exatamente o que esperar, até porque eu não fico pesquisando a fundo antes de ir em qualquer igreja, né? E cara, o que aconteceu lá dentro me surpreendeu de maneiras diferentes até agora, né? Teve muita tradição, teve muito da cultura brasileira bem viva ali também, né? Teve música, teve identidade, a música é muito própria ali da congregação cristã, né? E teve momentos assim, sinceros que realmente me fizeram refletir bastante, sabe? Mas, como sempre também, tem sempre aquelas situações que me deixam ali com algumas dúvidas, né? Algumas perguntas, aquela pulga atrás da orelha que eu sempre falo, né? Enfim, é mais a vontade de entender melhor mesmo as coisas, as igrejas e tudo mais, sabe? Era justamente essa mistura que faz a CCB tão interessante, né? A forma como cada gesto ali parece ter um significado, né? Sei lá, a maneira como a comunidade se organiza, a forma como tudo funciona ali dentro, tem uma lógica muito própria, sabe? É tipo um ecossistema fechado ali que ninguém me tentou converter ali necessariamente, mas ninguém fez questão de se explicar o porquê das coisas acontecem ali, sabe? Enfim, vou falar tudo que eu vi ali dentro, né? Tanto a parte boa, né? As surpresas, né? Também as diferenças e as reflexões que eu acabei tirando ali, né? Tanto como alguém de fora, como eu, né? Que tá tentando entender a fé, mas também a parte cultural da coisa, né? Mas antes de continuar, só um recado rápido, tá? Se você gosta da série aqui das visitas, já aproveita e se inscreve aí no canal, tá? Tem um monte de igrejas ainda aí pra visitar, né? Dentre outros vídeos ainda que eu quero fazer mais pra frente, né? E pra manter o projeto crescendo, o seu apoio, ele me ajuda muito. E se você quiser ainda acompanhar a série antes de todo mundo, né? Você pode se considerar aí, dar uma olhada no botão de Seja Membro, né? Os membros, eles têm acesso antecipado aí aos vídeos que saem aqui no canal, tá bom? Agora sim, bora então falar aí da Congregação Cristã. Antes de entrar na parte da experiência em si, deixa eu só dar um contexto rápido aí pra quem nunca ouviu falar da Congregação Cristã, né? Só pra quem talvez conhece aí de nome e tudo mais. A Congregação Cristã no Brasil, ela nasce logo no começo do século XX, lá por 1910, com um imigrante italiano chamado Luigi Francescon. Ele tinha vindo de um movimento pentecostal que estava surgindo lá nos Estados Unidos. Ele começou a se reunir com pequenos grupos de oração entre os italianos, né, e os descendentes no sul do Brasil, né? E essa origem ela já explica muita coisa, assim. Não tanto, mas um pouco, sabe? Essa simplicidade, né? Essa reverência, a música com muito essa cara de coral europeu, a liturgia ela é bem fixa, né? É aquele cristianismo que ele não veio do televangelismo americano dos anos 70, sabe? E nem pelas grandes campanhas de avivamento, né? Ela veio de famílias tentando manter a fé num país novo, preservando aquilo que eles conheciam, o que era seguro, o que era familiar, enfim. É uma igreja pentecostal, sim. Deve ter coisa de dons espirituais, oração, manifestações e tudo mais, né? Porém, ele é um pentecostalismo muito diferente do que a gente está acostumado a ver em igrejas brasileiras, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, a Quadrangular, a Lagoinha, enfim. Eu diria que é muito mais sóbrio, assim, muito mais ordenado, talvez uma coisa mais silenciosa, uma coisa mais tradicional de certa forma, né? Hoje a congregação ela tem algo perto de 2 milhões de membros aí no Brasil, tem igrejas espalhadas aí por vários países, inclusive aqui nos Estados Unidos, né? Onde eu acabei visitando. E embora a doutrina seja basicamente a mesma ali, né? A experiência muda um pouco dependendo da região, da comunidade, do idioma, né? E daí você já começa a entender um pouco mais sobre o sistema ali, né? A CCB é uma igreja profundamente marcada pela tradição, não tem como fugir disso. Tradição musical, a tradição litúrgica, a tradição de vestimenta, a tradição de postura, né? E ao mesmo tempo, ela é extremamente abrasileirada, digamos assim, né? O que cria essa identidade única, né? Que tem essa mistura de reverência, essa mistura de emoção, tanto quanto contida em certos momentos ali, né? Mas uma comunicação muito forte, né? Especialmente entre os imigrantes e tal. Bom, com isso em mente, agora sim dá pra gente entender melhor aí parte da experiência, né? Porque, sendo sincero, quando você entende, assim, de onde a igreja veio, né? Você começa a entender as coisas começam a fazer mais sentido ali, né? Então, quando eu entrei na congregação, né? A primeira coisa
que me chamou a atenção não foi nem a música, assim, sabe? Apesar de ela ser muito importante, eu vou falar isso mais pra frente, mas foi a maneira como as pessoas se comportavam ali, né? Existe uma reverência muito própria na CCB, que ela é diferente, por exemplo, da igreja adventista, que eu fui na semana anterior, né? Mesmo no hall de entrada, ninguém fala alto, ninguém chegava rindo, conversando, esbarrando, ajeitando a criança aqui, ali, não tinha nada disso. As pessoas, elas entravam, já automaticamente elas tinham uma postura mais séria, né? Uma coisa mais calma, como se eles estivessem, sei lá, tipo, você tá entrando pra fazer a prova do Enem ali, sabe? Uma coisa bem séria mesmo. Então, lá fora, o mundo tá tudo normal, e lá dentro é uma seriedade absoluta, assim, sabe? Aí quando você passa pela porta do salão, isso fica mais evidente ainda, né? Você tem os homens de um lado, e aí você tem as mulheres do outro lado, né? E não tinha placa, não tinha aviso, não tinha ninguém ali te orientando, mas todo mundo parecia já saber exatamente o que tinha que fazer ali, sabe? E eu quase que sentei ali do lado errado ali, aí um irmão ali, discretamente, assim, ele veio ali e me levou pro lado dos homens, né? Ai, gente, eu fiquei com vergonha ali. E aí tem um detalhe que você não tem como ignorar, né? É o véu das mulheres, né? Ele é um símbolo forte, visualmente falando, né? Marcante. Para quem vem de outras tradições cristãs, como eu, por exemplo, ele pode causar, assim, um estranhamento inicial ali, mas ele faz sentido culturalmente, né? Ele faz sentido historicamente, ele faz sentido para as mulheres, né? Então, é parte da identidade delas. E tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo, né, existe uma rigidez que te lembra, né? Cara, ali existe um jeito muito específico de funcionar as coisas, sabe? Mesmo sem ninguém explicar nada pra você, assim, muito, você acaba aprendendo ali, pegando uma coisa ou outra, né? Cada gesto, cada postura, posição dos assentos, tudo carrega um significado que vem sendo repetido há décadas, eu imagino, né? E aí foi nesse clima de reverência, esse clima meio de tô no Brasil, fora do Brasil, eu fui me acomodando ali, né? Eu fui, sentei no banco, peguei o inário, fiquei olhando ali, tentando entender mesmo como que a coisa ia acontecer ali, né? Aí logo no começo veio um dos momentos mais interessantes, né, mais únicos da congregação cristã, eu acho, que foi o momento dos hinos, né, que os próprios membros, eles acabavam pedindo ali pra cantar ali na hora, né, o líder pedia, né, e cara, eu tenho que falar pra você, a música na CCB não é só música não, tá? Ela é uma linguagem própria da congregação. Assim, se você nunca entrou numa CCB, né, talvez você imagina que é só um órgão, né, um teclado, uma coisa mais tradicional, mas não é não. Ali dentro, cara, a sensação é de você estar assistindo tipo uma orquestra na sua cidade, assim, sabe? Eles têm violino, eles têm clarinete, tem a tuba, né, tem saxofone, e é um som que você reconhece na hora, assim, quase como uma identidade musical que só a CCB tem, nenhuma outra igreja. É um som institucional, assim, talvez, sei lá. É algo que eu imagino que existe desde o começo, né, e se mantém praticamente intacto, assim, sabe? E como eu falei, né, o mais interessante é como a música aconteceu naquele dia que eu acabei indo, né? O ancião simplesmente ele perguntava assim, algum irmão aqui da congregação tem uma música que você gostaria de cantar hoje? E aí alguém escolhia ali um número qualquer ali do inário, né? E era só isso mesmo. Aí os músicos, eles começavam a tocar, assim. Não tinha ensaio 5 minutinhos antes de começar, sabe? Não tinha aviso, sem aquele ajuste demorado, né, onde o pessoal fica tentando quebrar o gelo ali, contar uma piada enquanto o pessoal tá afinando um instrumento e tal. Não, era como se eles tivessem o repertório gravado no DNA da comunidade, sabe? Então, antes do culto começar, né, eles tocaram ali uns 3, 4 hinos ali, só pra dar uma aquecida, né, na congregação, né? Entre uma música e outra, algumas pessoas diziam, glória a Deus, aleluia, né? Mas não naquele tom explosivo que a gente associa ao pentecostalismo clássico, normalmente, né? Era quase um murmúrio, assim, né? Uma coisa mais contida, talvez. Era intenso, de certa forma, mas reverente, talvez, né? Lembrando que a reverência é um termo que é diferente em diferentes igrejas, né? É como se a espiritualidade ali tivesse regras próprias, tem uma cadência própria e tal, né? Isso cria, assim, aquela sensação muito única, sabe? Não é um ambiente muito frio, mas também não é um ambiente emocionalmente solto, né? É uma espiritualidade disciplinada, assim, eu diria, né? Controlada, talvez, não sei. Como se a igreja, ela dissesse, ó, aqui o entusiasmo, ele tem um lugar e um jeito certo pra acontecer, tá? Mas vocês podem ficar à vontade aí pra expressar da forma como vocês acharem melhor. Mas essa de pedir a música ali na hora, cara, foi muito legal. Qualquer hino, assim, cara, que você pedisse, qualquer um, eles tocavam ali perfeitamente. Isso revela muito sobre a cultura da igreja, né? Não é só a música, como foi no caso da visita das Testemunhas de Jeová, né? Que era só um playbackzinho de nada ali que eles colocavam ali na hora, né? Ali é tradição
viva ali, a música é muito importante. Uma comunidade inteira que aprende o mesmo repertório desde criança, eu imagino, né? Mas também tem um detalhe que eu fiquei me perguntando, né? Porque a orquestra, ela era totalmente masculina, né? As mulheres ficavam do outro lado do salão, né? Elas estavam cantando com uma intensidade ali, assim, que preenchia o salão bem, né? Era bonito, claro que era bonito, a voz delas era bem forte, né, e presente, mas inevitavelmente você pensa, né, por que que tem essa divisão tão rígida, sabe? Por que que só os homens podem tocar os instrumentos ali, né? De novo, a questão do véu, por que que o véu é parte tão presente da tradição deles, né? E eu fiquei com essas perguntas aí durante o culto todo, né? E assim, pelo menos pra mim, esse é o charme da série aqui do canal, sabe? Primeiro eu fico assim vendo as coisas diferentes acontecendo, né? E eu só fico ali pensando, né? E depois eu tento entender. E foi logo depois desse momento musical, né, que veio algo que eu não tava esperando naquele dia, na verdade, que era um culto dirigido para os jovens e para as crianças. As crianças participavam ali de um jeito muito ativo, muito sincero, embora os adultos também estivessem presentes ali no dia, né? Isso abriu uma outra janela sobre a comunidade ali para mim, sabe? E não era só uma parte das crianças, né? Um programa só especial de crianças. Era um momento real ali mesmo, estruturado, onde elas participavam ativamente. Pelo menos essa era a intenção, né? Mas dava pra ver que as crianças, elas estavam meio cansadas, estavam meio quietas, é normal. O líder, então, chamou todos os jovens e as crianças lá pra frente, né? Do púlpito, né? Aí eles começaram fazendo umas orações. Foram 3 orações, cada uma era feita por um jovem diferente ali, né? Da congregação, que eles escolhiam ali na hora. Então, a primeira oração foi o Pai Nosso, né? Onde um jovem ele falava uma frase e aí os membros repetiam. Aí a segunda oração, ela foi meio que livre, assim, freestyle. A criança falava uma frase e aí os membros repetiam também. Agora, a terceira, essa sim foi diferente, sabe? A terceira oração, ela veio de uma criança que parecia carregar algo pessoal ali, sabe? Dentro do coração mesmo. Ela começou falando sobre como o mês tinha sido difícil, não só pra ela, mas pra toda a congregação, pra todas as pessoas, sabe? E mesmo assim, ela pediu pra Deus não abençoar ela em específico, mas para abençoar as pessoas que estavam na lista de petições que eles tinham ali, né? E isso me pegou de um jeito que eu não tava esperando, sabe? Porque ali no meio de tanta estrutura, tanta tradição, tanta disciplina, né? Surgiu uma vulnerabilidade sincera ali, sabe? Uma fé simples, mas me mostra que é muito profunda, assim, de certa forma, sabe? Bom, então, depois das orações, né, veio uma outra parte ali que foi bem marcante também, onde as crianças, elas foram de novo ali pra frente ali pra recitar algumas passagens, alguns trechos da Bíblia, né? Aí algumas delas ali, então, elas ficavam se alternando, né, lendo os textos diferentes. Alguns eu não consegui ouvir direito, porque criança às vezes fala bem difícil, assim, de entender, né? Mas, por exemplo, eles leram o Salmo 23, aí outro grupo recitou Mateus 7, batei, abrir-se-vos-á, tem a regra de ouro, caminho estreito, enfim, essas escrituras assim mais conhecidas, né? Depois eles chamaram de novo um grupo de jovens ali, e aí até lamentações, sabe? Eles leram umas coisas bem fortes assim, sabe? E aqui vem algo que me marcou também, onde as crianças, algumas delas não queriam recitar ali, elas não queriam levantar pra falar, e o ancião ele simplesmente respeitou. Ele não ficou insistindo, não teve nada de constrangimento, assim, nada de ficar tentando culpar as crianças. E cara, assim, numa igreja onde a estrutura ela é muito definida, ver esse respeito, essa autonomia das crianças, né, foi inesperado, assim, pra mim. Aí depois, no momento seguinte, trouxe uma outra camada também ali de experiência, né, que foi os testemunhos, né. Era tipo um espaço pra qualquer pessoa ali que quisesse ir pra frente agradecer, contar um milagre, pagar um voto, né, ou simplesmente ali compartilhar algo ali que Deus teria feito na vida deles, né. Só que foi meio engraçado, assim, porque o líder começou a chamar os jovens ali, assim, meio indiretamente, assim, sabe, tipo, alguém aí tem alguma coisa pra agradecer? Alguém? E ninguém, cara, respondeu. Ninguém. Nem os mais velhos deram testemunho de nada. Ficou meio que um vazio ali. E o pastor ali tentando tirar alguém ali pra dar um testemunho. Era meio que uma mistura de incentivo, mas tinha uma leve pressão social ali. Não era, assim, nada agressivo, assim, mas estava óbvio que ele queria que alguém falasse alguma coisa ali, sabe? De novo, isso pra mim revelou, assim, que tem essa dinâmica, assim, de você tem a liberdade, né? A participação, ela é voluntária, mas existe uma expectativa de envolvimento. Sim. Bom, enfim, aí depois veio a parte das perguntas bíblicas, que era o momento mais interessante do culto inteiro também. Também um dos mais humanos, assim, eu diria. Foi aqui que a congregação, ela mostrou um lado muito real, assim, da parada. Tinha dúvida, tinha o pessoal tentando responder, tinha um pouco de confusão ali também, assim, sabe? Tá, então, aí o líder, ele começou perguntando, né? Alguém aí tem alguma pergunta da Bíblia que a gente pode estudar hoje, né? E aí ficou meio... eu acho engraçado, assim, mas foi meio
sei lá. Era um silêncio muito constrangedor, assim, naquela hora. O líder até tentava perguntar ali pra uma pessoa específica, mas a pessoa falava: ih, eu faltei semana passada, então eu nem sei o que eu vou perguntar. Eu não sei se era desculpa ou se o povo tava com vergonha ou tava cansado, sei lá. Até que teve uma primeira pergunta ali que foi sobre o povo de Israel no deserto, né? Eles perguntaram por que Deus mandou Israel ficar 40 anos no deserto, né? E aí a resposta começou com aquela linha conhecida e tal, de que 40 é um número simbólico, ela aparece várias vezes na Bíblia, né? Mas aí um jovem, ele levantou a mão e ele citou alguma outra explicação também, né? De que Moisés teria machucado a rocha e isso então não entrou na Terra Prometida. E aí a conversa ela foi se espalhando, né? Uma outra irmã também trouxe outra passagem. Aí o líder ficava tentando encontrar ali o texto certo para não dar a resposta errada, enquanto o pessoal tentava achar a resposta também. Aí de repente tava todo mundo procurando. Literalmente, tava todo mundo. Até eu tava tentando achar a resposta daquela hora. E assim, o salão ficou num silêncio estranho, é aquele silêncio que não é de reverência, sabe? Mas ele é meio constrangedor mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo, né, ele era um minuto em que cada um procurava sozinho ali, assim, parecia meio que uma coisa de trabalho em escola, em trabalho em grupo, sabe? Onde tinha um esforço mútuo, né? E como eu falei, né, isso foi muito humano, assim, foi tão real, foi diferente daquela ideia de que a igreja ninguém pode errar, o pastor não pode errar, o ancião não pode errar. No final, então, ninguém achou o texto, né? Porque não estava em Êxodo, onde eles achavam que estava a resposta, mas estava em Números, capítulo 14. Eu até vi depois no Google lá, tive que pesquisar. E esse momento me mostrou uma coisa muito importante, sabe? Na congregação, a busca pela verdade, ela faz parte do culto, né? Mesmo que a resposta, ela não venha assim na hora. Mesmo que o processo seja meio confuso às vezes, sabe? Mas aí a segunda pergunta foi de uma garota ali. Aí sim a pergunta foi mais profunda. Talvez uma das mais fáceis, mas ao mesmo tempo mais difícil de entender também. Ela perguntou por que Jesus, quando ele morreu, ele disse que ia salvar a humanidade, né? E por que o sangue dele em si é o que salva a gente? E aqui a discussão foi bem mais profunda, né? O líder, ele começou ali falando sobre as profecias do Antigo Testamento, né? Ele falou sobre Adão ter trazido 3 tipos de morte: a física, a espiritual, a eterna. Falou sobre Deus ele ser justo e ao mesmo tempo justificador, ele entrando no ventre de Maria para salvar a humanidade, né? Aí outro membro trouxe a ideia de que Jesus, né, quando ele morre, ele rasga o véu e ele abre o acesso direto ao Pai. Aí outro membro falou sobre Cristo ter descido no inferno para ensinar aquelas pessoas que morreram antes dele. E assim, era tudo apresentado com muita sinceridade, sabe? Mesmo que as respostas, elas não pareciam que elas estavam se encaixando perfeitamente entre si, sabe? E isso revelou algo fundamental, assim, sobre a congregação de novo. De que a interpretação bíblica, ela não é uma aula de teologia ali que eles têm todo domingo, toda a semana, sabe? Não é uma doutrina rígida sendo despejada, assim, por um líder, né? É uma conversa comunitária. Às vezes ela é profunda, às vezes fica um pouco confuso ali, né? Mas sempre com sinceridade e tem um desejo de buscar a verdade ali, né? E pra mim essa foi um dos momentos mais memoráveis, assim, de tudo, porque ele mostra como que a comunidade ela funciona como às vezes um sistema fechado, parece, né? Mas não é aquela coisa onde o pastor só fala e o povo ouve, né? Eles tentam pensar juntos, né? Eles tentam juntos. Às vezes eles erram juntos também, né? E de alguma forma é isso que cria o senso de pertencimento dentro do grupo ali, né? Independente de você achar que é certo ou errado, né? É o pertencimento que aparece ali, né? Aí depois desse momento, então, bem humano, né? Veio algum anúncio ali de ofertas, né? Uma coisa bem discreta mesmo, assim, só pra lembrar, ó, gente, a gente tem que pagar as contas aqui e tudo mais, né? E aí, então, a gente foi pra mensagem principal, né? Que aí sim entra o sermão, que foi uma verdadeira mudança ali de energia dentro da igreja, né? E assim, sinceramente eu não tava esperando essa virada não, tá? Porque até ali tava tudo muito calmo, né? Muito sereno, né? Muito reverente, muito contido. Só que quando começou o sermão, meu amigo... Tá, vamos lá então pra explicar aí. Então o ancião ele começou o sermão lendo a Bíblia ali em Isaías capítulo 9, de versículo 2 a 7, né? É um texto bem conhecido no meio cristão, né? É o povo que andava em trevas, ele viu uma grande luz e foi quase naquele momento ali que a própria energia ele começou a mudar ali, né? A temperatura ali da congregação mudou também. A voz dele, que tava bem calma, né? Ele começou a colocar força ali, sabe? Começou a ganhar ritmo e tudo mais, ganhou emoção. E eu juro, cara, por um instante, parecia que eu tinha entrado na Assembleia de Deus, assim, ou na Universal, sei lá. Era aquele tom forte, sabe? Carregado, cheio de convicção. Só faltava ele começar a falar em línguas ali, começar a rodar ali no meio do púlpito ali, sabe? Eu até vontade de olhar de novo lá na porta pra ver se eu tinha entrado
entrado na igreja certa mesmo, mas essa mudança ela não foi do nada, ele foi construindo isso aos poucos ali, sabe? Tá, o ancião então ele começou explicando que Isaías ele seria como uma espécie de mini bíblia assim, né? Um livro que resume a revelação de Deus, o passado, o presente, o futuro, né? Depois disso ele começou a falar sobre esperar em Deus. O que é esperar em Deus, né? Ele fala que esperar em Deus é um dom, de que a paciência é um fruto do Espírito, né? Como tá em Gálatas capítulo 5, e que Deus ele molda a gente justamente nesse processo de esperar, né? Ele fez até um paralelo ali entre uma criança quando ela tá no aniversário e ela fica esperando ali o presente, né? Uma analogia bem simples, mas eu acho que ela é bem eficaz até. Só que ao mesmo tempo ele jogava frases mais fortes assim, né? Tipo, o mundo tá em trevas, a luz é Cristo. Se você sair daqui com 1/3 de paciência de Deus, você já tem motivo para dar glórias. Aí você começa a entender, né, por que essa energia subiu. O sermão ele não era uma coisa só informativa assim, né? Ele era convocatório, de certa forma. Aí um momento que me chamou muita atenção foi quando ele falou sobre o Deus que confunde a gente, né? Por exemplo, ele falou que os judeus, né, quando eles estavam lá, eles estavam esperando um messias político, libertador, revolucionário, mas ele veio de outra forma. Ele até citou as perseguições ali dos cristãos por Nero, né, quando os cristãos ficavam cantando hinos enquanto eles eram mortos, né? E isso para mim cria uma tensão interessante até. É como se ele estivesse tentando colocar o membro numa posição de resistência espiritual quase heróica, assim, de certa forma, sabe? Depois veio o trecho mais repetido no culto inteiro ali, né? Era sobre paciência. Bom, ele voltou para esse tema várias vezes, né? Tanto que ele até acabou virando um refrão, um bordão ali, né? Falava, saia daqui com paciência. O Senhor está derramando paciência sobre alguém aqui nesse culto hoje. Paciência de Deus vai entrar em você. E aí surgiu uma crítica interna minha, como sempre, né? Mas quando tudo, absolutamente tudo, vira uma questão espiritual, assim, será que a gente não corre o risco de tratar problemas reais, assim, só como um teste de paciência? Porque ao mesmo tempo que a mensagem ela era legal, ela era profunda, cheia de intenções boas, né? Ela também pareceu colocar todas as soluções exclusivamente no campo espiritual, sabe? Tipo assim, estudo não vai resolver. Trabalho? Também não. Educação? Pior ainda, não resolve. A única coisa que resolve é Jesus. Só Cristo, só Jesus resolve. E é claro que isso faz sentido dentro do discurso religioso cristão em geral, eu imagino, tá? Mas também pra mim ele levanta essa questão. Onde é que fica a nossa ação humana, sabe? Onde é que fica a responsabilidade da gente de resolver os nossos próprios problemas? Bom, teve também um outro momento curioso sobre eternidade depois, né? Ele disse que a eternidade, ela é quando Deus, ele tira o tempo de nós. E é muito poético isso, né? Muito filosófico, quase místico, né? E o sermão tinha muito disso. Meio que essa coisa de poesia, essa exortação, essas metáforas, essas ideias profundas, né? Tudo empurrado, assim, para esse ponto central, né? De que a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, né? A gente tem que ter essa devoção total a Jesus, né? E no final, o sermão, ele foi crescendo, até virar quase esse clímax emocional, né? E foi aí que dá para perceber para mim, pelo menos para mim claramente, que a congregação ela tem um código emocional muito próprio, sabe? Ela começa ali de forma contida, né, quase silenciosa, e aí termina de forma muito intensa, né? O culto ele ferve de dentro para fora. E honestamente isso aí me surpreendeu demais, tá? Me fez enxergar eles de uma forma completamente diferente, sabe? Tá, então daí quando o culto ele acabou, né, eu fui saindo devagar ali, ainda tentando digerir tudo que eu tinha visto ali, tudo que tinha acontecido, né? Toda aquela silêncio, aquela virada pentecostal, aquela orquestra, as crianças, a dinâmica das perguntas, dos testemunhos. E aí aconteceu algo que, sinceramente, eu não sei se eu ia incluir no vídeo aqui ou não, sabe? Mas depois de pensar bem, eu decidi que vale a pena contar, sabe? Porque, embora não seja a doutrina oficial da igreja, mas ela diz muito sobre a fé vivida na prática entre os membros ali, né? Pessoa a pessoa, cabeça a cabeça. Logo na saída, então, um dos membros, ele veio falar comigo, né? E a conversa que eu achei que ia durar, tipo, uns 5 minutos, né? Acabou durando, tipo, 1 hora, sabe? E de novo, tudo que eu vou dizer aqui agora, tá? É visão pessoal dele. Não é doutrina da congregação cristã e ela não representa a igreja oficialmente deles, tá? E é só um membro dividido ali entre a fé dele, as experiências dele, as conclusões próprias dele. Mas foi muito inesperado, assim, né? Foi, de novo, aquela coisa de sinceridade, de humanismo, sabe? Que eu acho importante registrar aqui. Bom, ele começou falando ali sobre sonhos, meio estranho, mas tá bom. Mas
não era no sentido simbólico ou psicológico, sabe? E sim como esses momentos que a gente se conecta no mundo espiritual, né? É que no sonho, pra ele, né? Deus revela as coisas pra gente, ele direciona, ele alerta, né? Talvez muita gente aí no mundo cristão pense assim, né? Mas calma que tem coisas mais estranhas aí. Depois ele foi pra umas coisas mais radicais, eu diria assim, né? Ele falou que da ideia de que não vai haver julgamento, não vai ter segunda vinda, não vai ter ressurreição, pelo menos da forma tradicional que boa parte dos cristãos acredita, né? Pra ele você faz boas escolhas, você tem um coração íntegro. Quando você morre, você já vai direto pro paraíso ou pro inferno, dependendo do que você for, né? Sem esse grande espetáculo escatológico, né, que a maior parte do cristianismo ensina, né? E aí a conversa começou a se expandir mais ainda. Ele disse que não precisa ser batizado na congregação para ser salvo, né? O que me admirou, assim, porque geralmente as igrejas, elas não aceitam batismo de outras igrejas, né? Pelo menos boa parte delas, né? É que qualquer batismo, ele é válido em qualquer igreja, desde que a pessoa ela tenha fé e seja batizada no nome de Jesus, né? Alguma coisa assim. Disse também que algumas pessoas, segundo ele, não têm postura de homem e que eles agem como mulher. E que as mulheres, elas não teriam a mesma capacidade de liderança espiritual que Adão teve, sabe? E aqui eu fiquei meio sem reação, sabe? Cara, eu tive que dar uma polida aqui nessa parte sobre as mulheres, porque se eu fosse falar da mesma forma como ele falou, eu seria cancelado na hora. Porque é aquela hora que você percebe que você entrou, tipo, num terreno de mistura Bíblia, opinião pessoal, uma cultura, machismo, interpretação, tudo maluco, tudo meio misturado, sabe? Mas eu deixei ele falar, porque o meu papel não era questionar ou debater com ele, era simplesmente ouvir ele, sabe? Até que veio uma das afirmações mais curiosas da conversa. Se preparei. Segundo ele, né, a partir de 2029, então já marca aí já, Deus não vai mais receber ninguém no céu. Que quem não tiver entrado até lá vai ficar preso aqui na terra, num estado de sofrimento, né? Eu até tive dificuldade de entender, sabe? Mas quando ele falou isso, cara, ele falou com uma convicção tão forte, mas ao mesmo tempo reconhecendo que as próprias pessoas na congregação, eles não concordam com ele. E até acabam falando mal dele depois, sabe? Ou seja, ele mesmo sabe que as ideias não representam o pensamento da congregação cristã. E aí, no fim das contas, sabe, essa conversa me deixou com dois sentimentos diferentes, assim. Primeiro que me causou um certo desconforto, sim. Essa visão que mistura crença, medo, metáfora, literalismo de um jeito, pode influenciar muita gente, especialmente criança ou essas pessoas mais vulneráveis que não têm a cabeça formada, sabe? E segundo também que me causou uma certa admiração ali de novo, porque mesmo discordando de quase tudo, deu pra sentir que ele realmente acredita em tudo aquilo que ele falou. Que ele fala com sinceridade, que ele tá tentando, da maneira dele, entender o mundo, entender Deus, a vida após a morte, independente do que a congregação prega ou não. Isso é muito interessante pra mim, tá? Mas pra que isso interessa, né? Porque mostra algo importante sobre a CBB, e, na verdade, sobre qualquer sistema religioso, assim, em geral, sabe? A doutrina é uma coisa, agora a vivência é outra. E no meio dessas duas coisas, sempre tem aquele indivíduo que tem as suas histórias, tem os seus traumas, tem as suas interpretações, suas esperanças, os seus medos, as suas dúvidas, né? Essa parte da experiência, pra mim, ela é tão valiosa quanto o culto em si, sabe? Enfim, depois de quase, sei lá, 2 horas ali dentro da congregação, eu saí com uma sensação muito curiosa, assim, uma mistura de tranquilidade, um certo estranhamento, respeito bastante e, como sempre, né, várias perguntas, né? Isso pra mim é um tipo de visita que vai ficar marcado, assim, vai ficar na minha cabeça por um bom tempo, porque a CCB, ela não é uma igreja comum, ela tem o estilo próprio dela, eles têm a disciplina própria deles, e tudo isso cria uma atmosfera que, pra quem tá acostumado com outros modelos de igreja, né, a Lagoinha, a Adventista, a Católica, a Testemunho de Jeová, parece que eles estão numa cápsula do tempo, assim, mas não no sentido de atraso, sabe? Mas é no sentido de identidade mesmo, uma coisa muito própria, muito única, assim. Isso é inegavelmente legal de ver, assim, pra mim, sabe? Ao mesmo tempo, tem coisas ali que levantam perguntas legítimas, sabe? Principalmente pra quem pensa sobre fé, sobre cultura, sobre tradição, dessa forma como eu, pelo menos, penso, né? Por exemplo, a divisão rígida ali entre os homens e as mulheres, vai. Tem a parte do véu, tem o fato de só os homens tocarem os instrumentos, essa postura muito controlada, né, dentro da congregação, mas também tem o incentivo ali de agradecer, testemunhar, de se manifestar, mas sempre dentro de um formato muito bem definido. E aí eu fico
fico pensando até onde isso é espiritualidade e até onde isso é cultura, sabe? E aí é onde que a cultura e a espiritualidade se misturam, né? Onde que um começa, onde outro termina, sabe? Enfim, outra coisa que ficou muito forte pra mim é a forma como a igreja trabalha a questão da obediência e a reverência também, né? Não é aquela obediência autoritária, pelo menos pra mim. Ela não é gritada, não era agressiva. É uma obediência silenciosa, talvez. Ela é provavelmente aprendida pela repetição ali desde criança, né? Pela tradição, pelo exemplo. Ninguém me explicou assim, de novo, tudo ali sobre o que ia acontecer, mas eu entendi muita coisa só observando ali. Isso pode ser poderoso, sabe, de certa forma, mas também pode ser perigoso, né, dependendo de quem tá lá no púlpito e quais são as ideias que estão sendo conduzidas ali, né. E até a parte que eu realmente não sabia se eu ia trazer no vídeo, né, como eu tinha falado, mas eu, assim, decidi trazer pra mostrar como que é a parte da experiência, né, a conversa que eu tive lá com um membro da igreja lá. De novo, a conversa durou, tipo, quase 1 hora ali e ele compartilhou as visões que eu vejo que não representa a igreja e nem deveria representar a igreja dele, sabe? Aquilo me fez pensar muito, sabe? Quando uma igreja, ela cria um ambiente muito fechado, sabe? Quando a linguagem, ela é sempre espiritualizada, quando a autoridade espiritual é muito forte, sabe? Eu acho que sempre existe espaço para interpretações paralelas, quase místicas ali, que vai circular entre os membros sem qualquer tipo de filtro doutrinário mais claro, sabe? Isso acontecia muito na igreja que eu fazia parte, né? O pessoal chamava aquilo de doutrinas profundas, né? Meio besta, né? Mas, enfim. Isso eu acho que não é exclusivo da CBB, tá? Acontece em qualquer comunidade, principalmente as mais fechadas, né? Mas eu acho que de forma geral em todas, né? Adventistas, pentecostais, Testemunho de Jeová, Mormon, católico, todas elas. Porque faz parte do ser humano questionar as coisas, sabe? É o jeito que o cérebro tenta fazer sentido das coisas quando a própria estrutura, ela não verbaliza tudo e deixa muita coisa a desejar ali para as pessoas. Mas vale a pena levantar esse ponto porque isso faz parte da experiência de quem visita, sabe? Enfim, no fim das contas, né, a congregação cristã, ela me impressiona muito, tanto pela música, pela reverência, pelo senso de comunidade, né, pela disciplina espiritual, pela presença dos jovens, o que para mim é sempre interessante de ver essa relação que a igreja tem com as crianças e com os jovens, né? E até pela simplicidade que convive com uma intensidade que você só vai perceber quando o ancião começa a pregar, talvez, né? Mas, de novo, também é muita coisa, muita reflexão, né, cara? É a tradição sobre gênero, né? Autoridade espiritual, sobre aquilo que parece cultura, mas é definido como doutrina. E talvez sobre o quanto as comunidades mais fechadas, elas criam essas, de novo, as interpretações paralelas, né? Dos próprios membros, né? E tudo isso faz parte da honestidade do meu relato, tá? Eu saí de lá respeitando a CBB, e muito, tá? Mas como sempre, várias perguntas ficam ali comigo, né? São perguntas sinceras, perguntas que pra mim elas são importantes, e pra mim é isso que torna essa série tão especial pra mim pessoalmente, sabe? Porque eu não tô indo nessas igrejas pra confirmar as minhas ideias sobre cada uma delas, né? Pra provar elas certas ou erradas. Eu tô simplesmente indo pra aprender, pra ouvir, pra observar e para compartilhar com vocês um olhar de quem tenta ser o mais honesto possível, mesmo quando eu esbarro em coisas que não fazem sentido para mim, para os membros fazem muito sentido, mas para mim não faz. E aí, é claro, assim, eu quero saber de vocês. Se você aí já frequentou a CCB, né, deixa aí nos comentários o que faltou no vídeo, o que eu falei que foi legal, né. Também se você não é mais membro da igreja, da congregação também, pode deixar aí nos comentários, explica por que você saiu, qual foi a sua experiência, o seu trauma, né. Faltou alguma coisa aqui no vídeo, como eu falei, na minha análise, fica à vontade aí para me dizer também nos comentários, tá? E como sempre, se você quer que eu visite uma outra igreja aí, deixa aí nos comentários também. Eu tento ir nas igrejas onde eu vejo que tem mais comentários, tá? E é isso, o canal tá só no começo, ainda tem muita igreja pra ir, muito conteúdo pra explorar e é isso.